Cara, acho que o termo flop e bagre e alguns outros no futebol, eles estão meio banalizados. Mas tem hora que a galera usa o termo flop da maneira correta, em jogadores que são corretos. Hoje a gente vai fazer exatamente isso, cara. Eu vou falar de 7 nomes que floparam de maneira assustadora, de maneira que você não consegue acreditar. Não é aquele jogador que o pessoal chama de flop, no final das contas nem é, como é o caso, por exemplo, de Endrick hoje, que é chamado de flop por algumas pessoas. Ou aquele flop tipo Vitor Roque, que a galera nem hypava tanto assim, só alguns torcedores aqui do Brasil, né, que queriam ele como futuro da seleção. Mas não, hoje eu vou falar de flops realmente que dá medo, que você olha e fala, não tem como essa contratação dar errado, e deu errado de fato, assim, você ficou assustado. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, o termo flop tá banalizadão, não tem do que falar, toda hora alguém é flop, o jogador mal chegou na liga, já tá flopado, né, como é o caso, por exemplo, de Gyökeres, que já flopou, Florian Wirtz já flopou também na Premier League, e é sempre assim, sempre com várias desculpas, o cara veio da Liga Portugal, outro veio da Bundesliga, esse cara não é bom, que isso, aquilo. No final das contas, é só viés de confirmação muitos desses casos, cara. É um cara que ele já não gostava do jogador, ele já não acreditava e ele quer que dê errado com todas as forças. Então, pra ele manter a razão dele, né, e sustentar o que ele tava falando, ele vai ficar desejando todo o mal do mundo pro jogador e vai ficar tentando ver o flop onde não tem, né? Eu vi muita gente fazendo isso com Nick Waltemade antes dele jogar, né? Vi muita gente xingando o jogador e criticando ele. E hoje vocês veem o início assustador dele no Newcastle. Então sim, cara, o termo tá banalizado, a galera usa muito mal e a galera não tem paciência nenhuma. Eu acho que você pode concretizar um flop depois de pelo menos uma temporada, ou pelo menos uma temporada e meia, 2 temporadas, que o cara não tá jogando nada. E aí você fala, não, acho que flopou aqui. Mas muitas das vezes essa primeira temporada é de adaptação. Então o cara às vezes ele não flopou, ele só não se adaptou ao time. Ou um caso, por exemplo, como o de Endrick, que realmente deu errado. Você olha ali e fala, pô, deu errado. Mas ele não tá jogando, então não dá pra saber se ele é um jogador ruim ou bom. Então ele tem que ir pra outro lugar, ganhar outra oportunidade, pra realmente a gente concretizar o flop. Sem isso não dá pra saber. Então é um termo que sim, é banalizado, é mal utilizado e não deveria ser colocado ali na mesma posição para todo jogador, cara. Mas tem alguns casos que estão corretos de se utilizar. Primeiro que abre essa lista é um jovem que em 2016 até meados de 2018, 2019, se você falasse mal desse jogador ali, você seria criticado. Que é o tal do Renato Sanches. Ele mesmo que é de Portugal e que foi muito importante aí pro Benfica e pra seleção de Portugal. Ele foi vendido ao Bayern de Munique por 35 milhões de euros e essa foi a grande venda dele. Ele não flopou só em um lugar, eu acho que ele flopou em todo o canto que ele foi e na sequência da carreira dele, cara. Dando alguns brilhos aqui e ali, mas nunca realmente entregando alguma coisa sólida. E hoje em dia ele é o jogador do Panathinaikos, que é um clube de baixíssima expressão. Em comparação aos grandes da Europa, esse time não tem nenhuma expressão, velho. Nenhuma mesmo. É só um dos melhores times da Liga da Grécia, mas o que que isso significa, né, de fato? Não muita coisa para o jovem que ele era, cara. Lembrando que esse cara ganhou um Golden Boy. Ele é um dos Golden Boys. Ele ganhou uma Eurocopa jogando junto de Cristiano Ronaldo. Então não é pouca coisa não, esse homem não é pouca bosta. Era um jovem que era muito hypado, era muita expectativa. Ele é um volante de box to box, né? Ele é aquele famigerado meia box to box, né? Que todo mundo fala hoje em dia, é um termo até também bem banalizado, né? Qualquer jogador que vai pro ataque e depois fecha na defesa é box to box. Nem sempre é assim, né? Tem que ter ritmo, enfim. Mas ele sim era um meia de box to box e no início dele realmente era um jogador muito talentoso, mas ele não deu continuidade. Eu cheguei a acompanhar coisas dele no Lille e no Paris Saint-Germain, cara, e um pouquinho na Roma também. Então eu acompanhei bastante coisa dele ali e realmente nessa época ele não tava jogando nada, cara. Tava jogando muito mal, ou oscilando bastante. Ele chegou a dar alguns brilhos ali no Lille na última vez que eu vi, né? Eu lembro que no Lille ele fez algumas partidas interessantes, mas de resto não deu nenhuma continuidade à carreira e não conseguiu se firmar no Bayern de Munique e infelizmente ele virou meio que um flop. Pra um jovem com tanta expectativa, hoje tá valendo 3 milhões de euros, segundo o Transfer Market, é algo muito ruim, porque ele só tem 28 anos de idade, né? Ele ainda é muito jovem. É aquela coisa, cara, jovem jogador é feito de hype e eu acho que ele fez parte disso. E não era um hype à toa, não. Ele realmente chegou a entregar alguma coisa em campo. Infelizmente, ele não deu continuidade. Eu acho que ele entra num caso bem parecido com o de Anthony Martial, né? Martial também, né? Todo mundo pensava hoje que, por exemplo, a França estaria jogando com Martial ao lado de Kylian Mbappé, né? No atual momento, Martial no auge da sua carreira voando. Esse Martial hipotético nunca chegou a se concretizar em campo. Assim como o Renato Sanches, né? Que hoje tá muito atrás de pelo menos uns 10, 11 jogadores. Tem um nome mesmo que eu posso citar aqui que é Matheus Fernandes, cara, que é um jogador português também, que pra mim, né, entrega o que ele deveria estar entregando hoje na carreira, como jovem ali, realmente impressiona. Infelizmente, Renato Sanches não foi pra frente, cara. Daqui a pouco ele volta pro Paris Saint-Germain, inclusive, ok? Ele tá emprestado. Só que é claro que é um jogador que não tem nenhum espaço no PSG, cara. E em sexto lugar, eu falo de um flop que me assustou um pouco. E não é um flop que me assustou porque ele flopou em si, mas pelo jeito que ele flopou. Nós estamos falando de Donny van de
Beek, ele que foi contratado pelo Manchester United por 39 milhões de euros. Ele fez parte daquele Ajax lendário, né? Aquele Ajax grandioso que foi comandado por Erik ten Hag, que chamou tanta atenção, que conseguiu fazer uma campanha histórica na Champions League, né? Algo às vezes que eu falo, né, de alguns clubes, quando eu penso ali em treinadores para aqueles clubes menores ali, ou clubes que não tem uma expressão tão grande, não tem tanta grana, que eu falo, né, esse treinador aqui talvez consiga fazer uma campanha histórica aqui na Champions League com esse clube. Já falei disso com o Benfica, já falei disso com outros clubes ali que normalmente não conseguem ir tão longe. E o Ajax foi basicamente isso, cara. O Ajax de Erik ten Hag foi um time que conseguiu chegar muito mais longe do que o que deveria. E ele fez parte dessa geração aí, ele fez parte desse hype, onde muitos jogadores começaram a valer o que eles não deveriam estar valendo. Com toda certeza, cara. Um nome que eu acho que é o único que se salva é Frank de Jong, atual jogador do Barcelona, que esse aí realmente é um monstro. Mas o resto, cara, não se salva, não. Realmente, a maioria dos jogadores que saíram daquilo ali não conseguiram completar. Apesar disso, eram excelentes jogadores e muitos deles tinham muito talento, como é o caso de Ziyech, jogador super talentoso, mas que tem suas limitações, né? Às vezes, o grande problema de Ziyech foi pra liga errada, né? Eu acho que Ziyech é bem mais um jogador de uma Série A italiana do que de uma Premier League. Talvez ele tenha ido pro clube errado. Apesar disso, ele teve algum sucesso e conseguiu até ganhar uma Champions, né? E Donny van de Beek, ele foi pro Manchester United, que tentou encaixar ele, mas não deu. E aqui eu volto a citar o que eu falei no início, né? Que o que me assustou foi o jeito que ele flopou. Porque este cara, ele não conseguia jogar direito. Ele não conseguia entregar algo minimamente razoável em campo. Tem jogadores mais velhos ali, de 38 anos de idade, que jogam no meio de campo, que é melhor que colocar ele em campo, no final das contas. Eu lembro dele jogando no Manchester e também jogando no Everton. E, cara, no Everton foi feio, mano. Porque o Everton não tem aquele grande elenco, o Everton não tem aquela disputa realmente poderosa. Só que ele era muito ruim, mano. Eu vi ele jogando em campo, que jogador fraco. E eu juro que eu não sei o porquê que ele custou 39 milhões de euros ou porquê que ele chegou nesse ponto aqui, cara. Realmente é uma contratação ruim, né? Eu acho que valia mais a pena o Manchester em algum outro nome, mas é claro que eu tô falando isso aqui da perspectiva do futuro, né? De coisa já ter acontecido. Mas, cara, realmente, o que ele entregou até aqui é zero. Ele passou pelo Frankfurt também e eu cheguei a acompanhar jogos, jogava nada também. Um péssimo jogador. E agora ele tá no Girona, né? Ele foi comprado por 500 mil euros com o Girona, né? 500 mil euros, lembrando, não chega nem a 1 milhão de euros, né? Foi 500 mil euros ali. Pro jogador que um dia custou 39, é muito pouco. E ele conseguiu jogar algo razoável sobre o comando de Michel, atual treinador do Girona, que conseguiu extrair algo dele. Mas ainda assim é um jogador muito fraco. Ele só é utilizável no Girona, não é um jogador bom. Inclusive, eu diria que ele não serve nem pra ser titular do Girona. Triste, né? 28 anos, um jogador que tinha muito potencial. Esse aqui também é meia. Eu não sei muito bem se eu chamo ele de meia de box to box, até porque não me parecia, né? Parecia mais um meia central ali que chega de maneira ofensiva à área. Aquele CM ofensivo, né? Que chega ali pra tentar fazer um gol. Ele se destacava um pouquinho nisso e talvez era bem utilizado na época por Erik ten Hag. E o sistema beneficiava muito o estilo de jogo dele. A Eredivisie também é uma liga um pouquinho mais fraca, então acabou enganando um pouco. E conseguiu aqui, né? Pegar a sexta posição dessa lista. Porque Van de Beek realmente enganou bastante, cara. Com certeza é um jogador muito falho. Agora, em quinto lugar, um jogador também que foi pro Manchester United, o seu grande flop, eu falo de Jadon Sancho. E aqui é diferente de Donny van de Beek, porque Jadon Sancho, ele entregou alguma coisa na carreira e também ele entregou algo no Manchester. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Manchester basicamente comprou ele de 85 milhões de euros do Borussia Dortmund. Ele vinha de grandiosas temporadas, conseguiu ter um grandioso desempenho na Champions League, conseguia brilhar em todo o cenário que ele estava participando, até na seleção da Inglaterra ele tinha algum destaque também, um hype muito grande ali pra ele, e as pessoas pensavam, quando ele ficar um pouco mais velho, ele vai ser muito bom. Porque lembrando, o Jadon Sancho ele não tem 30 anos, 28, ele tem 25 anos de idade ainda, cara, ele ainda é um jovem talento, né? Então ele não tá tão velho assim. E cara, assim, Sancho ele sofreu de alguns problemas, né? Não tem tanto a ver com o campo. Primeira coisa de Sancho, que é um problema grave, e talvez o problema que tenha feito ele sair do Manchester City, até porque é um time de Pep Guardiola, e esse tipo de coisa não é aceitável, que é o problema de comportamento. Ele não se comporta muito bem, às vezes chega atrasado em treino, às vezes faz coisas que você não quer de um atleta profissional, e ele acaba sendo uma figura que é vista, né, como um jogador indisciplinado, problemático, como muitos dos jogadores do Manchester United, cara. E isso era um problema grave, né, que talvez tenha feito, né, ele acelerar a carreira dele e ir direto pro Dortmund em vez de continuar no City, porque apesar de ele ter esse comportamento, o estilo de jogo dele, né, como um ponta esquerda, é perfeito para o que Guardiola faz, cara. Ele é um jogador que realmente tem um encaixe muito bom com o treinador. O problema é o comportamento, que talvez faça com que o treinador não goste muito dele. E aí ele vai para o Manchester United e você pensa, pô, apesar desses pequenos pontos, ele tá num hype na carreira dele, ele tava com valor de mercado de 100 milhões de euros e ele tava voando com temporadas incríveis, com números impressionantes, números brutos e números estatísticos. Você pega as estatísticas da época, você se assusta com o que ele tava fazendo. Você pensa, no Manchester ele vai destruir. Não aconteceu, cara. E de fato, muita gente diz que é por causa da liga, porque a Bundesliga é muito fácil, a Premier League é muito difícil e por isso não é bem isso. O estilo de jogo dele sim prejudica, porque quando ele vai pra
pra Premier League, o jeito que ele dribla e faz as coisas é diferente, então ele acaba talvez tendo bem mais dificuldade pra fazer aquilo, mas ainda assim ele é um jogador que funciona. Eu diria que ele é muito feito pra futebol moderno, então é um jogador que é feito ali pra estar em linha de passe, pra estar passando mais a bola e não tanto em duelo 1v1 no canto do campo. Apesar disso, ele tem uma técnica absurda, ele consegue criar muito sozinho. Só que eu acho que a melhor versão dele é marcando pouco, perto do gol e definindo jogadas também, como ele fazia no Dortmund, né, que ele era um grande definidor também. Jogando ali um pouco como um jogador que joga a bola pra alguém e alguém devolve pra ele na cara do gol. Eu acho que tem alguns treinadores que conseguem extrair essa versão do Sancho, que o Manchester United não foi o caso. Na verdade, o Manchester United tinha treinadores que faziam exatamente o contrário e usavam ele de uma maneira um pouco errada. Apesar disso, este cara, ele sim, ele flopou, ele foi um fracasso, mas ele só tem uma temporada ruim na carreira. Só tem uma temporada dele que eu posso dizer que é ruim, que é a primeira temporada dele que ele chega no Manchester. E tem a questão, né, que ele sofreu ali com depressão, né, pelo que eu entendi ali, o que aconteceu com ele foi isso. Até ele sofreu um certo afastamento ali do clube, porque ele tava sofrendo com esse problema. E é um problema que é grave, cara, não é uma brincadeira, é um negócio muito grave, então acaba atrapalhando realmente muito a vida de qualquer pessoa que sofre com isso, ainda mais de um atleta que é cobrado tanto dele. Então, cara, Sancho sofre muitas das vezes, e eu diria que até hoje em dia ele é assim, de ser um jogador, cara, que não tem muito ânimo pra continuar a carreira, que não é muito dedicado, e não é aquela coisa de, tipo, ser preguiçoso em si, mas é um jogador que você vê que não tem vontade de fazer nada, cara, que não tem realmente aquela garra de querer alguma coisa. No Dortmund, ele recuperou essa garra nos últimos tempos ali, né, quando ele jogou a Champions, a final, né, contra o time do Real Madrid, fez aquela campanha, ele foi muito importante, mas, cara, de fato ali, ele não conseguiu dar continuidade ao hype da carreira dele. No Chelsea, ele foi um jogador interessante, mas não aquele destaque todo, ainda mais pra cobrar o que ele tava pedindo ali em salário. E, infelizmente, hoje no Aston Villa, ele tá sem nenhum ânimo e sem nenhuma vontade, né, dá pra ver ali em campo que ele tá com baixíssima dedicação. Infelizmente, é um jogador com muito talento, é um jogador que é bonito de assistir, é um jogador com reais habilidades, mas que carece de muitas coisas e é um verdadeiro problema ter ele ali no elenco. E não é culpa de ninguém no final das contas, cara. Eu fico até pensando assim, se eu realmente culpo o jogador, porque, de fato, cara, esse problema de depressão é muito grave, cara. Não tem como você culpar a pessoa, sabe? Tipo, não tem como você chegar e falar, ah, nossa, ele não pediu pra viver com isso e é isso, cara. Agora vamos ver o que é que ele faz da carreira dele. Eu acho que ele ainda tem como recuperar, sim, a carreira, mas precisa recuperar o ânimo, a vontade. Eu espero que o treinador, o Unai Emery do Aston Villa, consiga fazer com que ele ponha a cabeça no lugar e que ele consiga ser o jogador que era pra ele ser, cara. Eu acho que ele tem muito talento, cara. Assim como o Jack Grealish tem muito talento, eu acho que o Sancho também. Ele tá ali como um jogador muito talentoso. Eu acho que é importante que ele se recupere. Em quarto lugar, cara, eu falo de Romelu Lukaku, né? O grandioso centroavante de 1,91 m, grande destaque, que ia mostrar muito em muitos clubes e que entregou pouco na maioria. Mas eu acho que o grande flop dele foi quando ele foi pro Chelsea, né? Por 113 milhões de euros. Ele não entregou bosta nenhuma. Ele foi na entrevista coletiva, meio que falou mal do treinador e do clube, né? E deu a entender que ele queria voltar pra Inter de Milão na época. O que gerou um problema gravíssimo, né? Porque a torcida ficou revoltada com razão, né? Essa é uma das vezes que eu dou total razão à torcida do Chelsea. E ele se queimou totalmente. Mas é um jogador que faz isso em todo lugar que ele vai, cara. Ele realmente arruma problema e ele se comporta, né? Como se fosse uma grande estrela e como se sempre o problema fosse o clube e não ele, cara. Então é um jogador muito problemático. Fez várias declarações de amor ali pro Chelsea, que tinha algo não acabado. E não teve a vergonha na cara de custar 113 milhões de euros e entregar alguma coisa. Pelo menos tentar, sabe? Tentar valer o que ele custou. Teve uma vergonhinha assim na cara de falar, não, eu tenho que entregar alguma coisa nesse clube, né? Porque eu hypei isso aqui. Não, cara, ele não entregou. É um jogador com uma dedicação bem questionável e também com um comportamento terrível. Realmente, cara, se você vai acompanhar um pouquinho da carreira de Lukaku, você vê que ele tem um estrelismo assim enorme, cara. O comportamento dele, no jeito que ele fala, você vê que ele se vê como uma grande estrela. E de fato ele não é, cara. Hoje ele tá no Napoli, né? Foi comprado por 30 milhões de euros e ele é um jogador interessante. Mas o valor de mercado dele com 32 anos é 15 milhões de euros. Ele não tá em nenhum grande destaque na carreira e não é este grande jogador, nem nada do tipo. É um jogador que abre muitos questionamentos em todo mundo, ok? E ele também custou 84 milhões e flopou no Manchester United no passado, cara. Aí o Chelsea viu isso aí e falou, ah, eles erraram, eu vou errar também. Brincadeira, cara, ele realmente estava muito bem na Inter de Milão e parecia ser a compra certa com o Thomas Tuchel. Parecia que ia tudo dar certo. Você vê como o Thomas Tuchel usa bem Harry Kane e você pensa, pô, o Lukaku tem um estilo parecido, talvez, né? E eu acho que era o pensamento da época, o que Tuchel pensava, só não imaginou que teria um cara com um comportamento de merda ali pra atrapalhar tudo e ferrar com a contratação. Então, de fato, eu falo aqui pra vocês que Romelu Lukaku, velho, é um cara bem problemático. E é um flop, assim, que eu não tenho o que falar, cara. A passagem dele no Chelsea é muito ruim, a passagem dele no Manchester não é tão ruim assim, mas foi ruim também. E ele só conseguiu ter um grande destaque na Inter de Milão, até aqui. Na Roma, era um jogador que era muito abaixo do Lukaku da Inter de Milão, muito abaixo mesmo. E no Napoli, ele é um interessante centroavante. Ele é um centroavante interessante pra ter no Napoli, mas não é aquele grande destaque que foi no passado. Então, realmente, cara, Lukaku não conseguiu entregar muita coisa, né? Muita promessa pra pouca entrega. Um jovem aí que foi descoberto pelo Chelsea lá em 2011, comprado do Anderlecht por 15 milhões de euros. Teve até uma carreira interessante, mas, cara, dá pra dizer
mas é flop, cara, bem flopadinho assim na carreira. Eu acho que todo mundo esperava mais de Lukaku. O único local onde ele é inquestionável e realmente ele é um grande jogador e não tem como criticar é na seleção da Bélgica. Ele é um grande artilheiro da Bélgica. Apesar de que na última Copa do Mundo, né, ele cagou totalmente com a Bélgica, indo muito mal e todo mundo se questionando se não era melhor ter dado a posição a Openda, que na época tava voando, que era um jogador muito grandioso assim. E até hoje eu não acho que ele é uma boa opção ali pra Bélgica. Não sei se ele vai jogar a próxima Copa do Mundo, porque tem outros jogadores surgindo que estão muito melhor em suas carreiras do que o Romelu Lukaku. É um bom centroavante, ok? Ele ficou aqui, né, em quarto lugar. Em terceiro lugar, cara, a gente fala um pouquinho de Timo Werner. Timo Werner é o famigerado One Season Wonder, um jogador que teve uma temporada única de grande destaque e que conseguiu ter números que assustou a Europa e que foi o motivo porque o Chelsea pagou 53 milhões de euros pelo homem, cara. O Chelsea foi lá e gastou essa grana que na época até que era visto como grande coisa. Hoje em dia tá banalizado, né? Mas na época foi uma graninha bem gasta, né? Assim, Timo Werner, ele teve uma boa campanha de Champions, ele foi importante, mas com muitos problemas, com muitos erros. Era um jogador que mais perdia gols do que fazia. Apesar disso, né, pelo bom momento, ele acabou convertendo algumas chances e tendo alguns gols muito importantes pela passagem dele no Chelsea. Mas ele entregava muito pouco. E aqui, talvez eu faça uma pequena defesa a Timo Werner. Ele é muito dedicado, ok? Ele é um jogador com muita dedicação, sempre marcou muito bem, sempre voltou ali pra ajudar o time, sempre tentou ajudar o time na construção do jogo. Dedicação não é uma coisa que você pode criticar. Tem alguns torcedores que fazem isso, mas é errado, cara. Ele era muito dedicado, sim. E é uma pena o que aconteceu com a carreira dele, porque realmente, depois dessa passagem dele pelo Chelsea, do título de Champions, ele foi ladeira abaixo. Hoje ele não é nem reserva no Leipzig. Ele é aquele cara que é segundo, terceiro reserva e que quase não é utilizado. E não é por lesão, não é por nada disso. É porque realmente é melhor usar um jovem talento que realmente entrega alguma coisa em campo do que ele. Ele inclusive saiu da posição de centroavante, que era a posição real dele, pra virar um ponta esquerda. Porque como ele tinha um bom físico e corria muito rápido, era melhor utilizar ele na ponta do que como centroavante. Até porque ele perdia um monte de gol, então pra que eu vou, né, me sacrificar por esse cara, fazer o time jogar pra ele? Não vale a pena. E cara, dá pra dizer que Timo Werner tem um representante moderno dele, que jogou a Premier League tem pouquíssimo tempo, que é Darwin Núñez. Você quer entender o que é Timo Werner? Você pega Darwin Núñez, é o mesmo jogador, cara. É exato o mesmo jogador. Dedicado, marca, cria, faz pelo time, mas não consegue entregar nos gols, que é o principal da posição dele como centroavante, cara. Ele realmente não conseguiu. Hoje tá valendo 5 milhões de euros com 29 anos de idade, fora da seleção da Alemanha. Não é mais um jogador a ser contado, apesar de ter tido um momento muito importante na carreira dele pela seleção da Alemanha. Hoje realmente não é mais de nenhuma importância. Ficou aqui em terceiro lugar, cara. Um flop bem feio. Apesar disso, cara, eu particularmente tenho uma visão bem positiva dele, das passagens dele pelos clubes, e eu gostei muito dele no Chelsea, cara. Eu gostava dele, cara. Não é um jogador que eu odeio, não, nem nada do tipo. Eu só acho que não deu certo, cara, infelizmente. É um jogador que eu tinha até um certo gosto, até por essa dedicação em si, né, que ele sempre demonstrou. Agora, eu vou falar aqui em segundo lugar de um flop que realmente assusta. Felipe Coutinho, cara. Eu vou tentar te explicar o porquê que assusta tanto. Felipe Coutinho foi comprado por 135 milhões de euros. Ele foi bem mal ali no início, acabou se destacando no Bayern de Munique emprestado. Inclusive, ele ajudou a bater no Barcelona. E, cara, depois disso, meu amigo, o Felipe Coutinho, ele sumiu. E o problema dele sumir é que ele era um monstro. Ele era um monstro. No Liverpool, ele fez temporadas brilhantes. Ele sai do Liverpool, ele tá jogando muito, cara. É um jogador que era comparado a Neymar, era um jogador que era comparado a Eden Hazard, era um jogador que mostrava mais talento e habilidade do que o Bob, o Roberto Firmino do Liverpool. Ele mostrava até mais, às vezes, mostrava mais habilidade ainda, que podia fazer ainda mais do que Firmino, que já era um jogador que chocava a liga, que mostrava ali um desempenho acima da média, que fazia o torcedor inglês brilhar os olhos com as habilidades técnicas dele, e Coutinho às vezes fazia até a mais, cara. Era lindo o futebol dele, mas, cara, ele não deu continuidade, mano. Depois que ele foi pro Barcelona, a coisa desandou e chegou num ponto ali, cara, no Aston Villa, que ele não servia pra nada. Ele entrava em campo e jogava mal. O Aston Villa emprestou ele pro Al Duhail, né? E do Al Duhail ele depois foi parar no Vasco da Gama emprestado e depois foi a custo zero em 4/7/2025. Ele chegou a custo zero no Vasco da Gama porque ninguém queria comprar esse jogador. Ninguém mais tinha interesse. No Brasileirão, pelo que eu sei e eu vi a torcida do Vasco comentando, é que ele é um jogador interessante até. A galera até pediu ele na seleção, tem pouco tempo, né? Eu vi a torcida do Vasco pedindo. Eu acho maluquice. E sim, ele não é mais o mesmo jogador, ele jogou muito mais na carreira e ele tá em total queda de rendimento lá embaixo. Com 33 anos, o que é compreensível, né? 33 anos de idade, né? E vai terminar a carreira dele ali jogando no Vasco, provavelmente sendo um jogador importante, até porque o Vasco não tem esse puta elenco, né? Em comparação aos outros, o time que normalmente disputa rebaixamento e tudo mais. Acho que ele pode ajudar o Vasco hoje. Felipe Coutinho realmente, cara, não entregou nada depois do Barcelona e é isso, cara, um flop absurdo. Só prejudicou o Barcelona, né? Gastou um dinheiro absurdo e não teve o jogador que esperava. Realmente, esse aqui foi o pior dos flops do Barcelona. Muita gente fala de Dembélé, o que eu acho injusto, né? Dembélé, apesar de realmente flopar pelo valor que ele custou, ele não é um jogador que era ruim, né? O problema era mais as lesões e tudo mais. Ele realmente entregava alguma coisa em campo, né?
né? Não era também o Dembélé do PSG, que é muito melhor que o Dembélé do Barcelona, mas Dembélé ainda jogava e tinha um mínimo de importância. Também tem outro nome que é Griezmann, que foi muito julgado na época e depois entregou pra caramba no Atlético de Madrid. Um jogadoraço, até hoje ainda um bom jogador. Mas, cara, Felipe Coutinho não. O Felipe Coutinho, ele desandou, ele desapareceu, ele sumiu pro futebol, cara. Por isso que ele tá em segundo lugar, cara. Assustador. Foi realmente um flop que eu não esperava. Eu pensei que ele ia jogar muito no Barcelona. Eu achei realmente que ele ia jogar muito. Porque, cara, parecia ser um movimento que não ia mudar muita coisa, cara. E mudou pra caramba. E por último, em primeiro lugar, um jogador que foi muito importante pra história do Chelsea e que só jogou lá também, né? Quer dizer, não só no Chelsea, né? No Lille também. Eu tô falando de Eden Hazard, cara. Cara, Eden Hazard era um dos jovens talentos mais brilhantes que eu já vi, cara. Em termos que eu posso usar um jogador hoje em dia que talvez lembre um pouco ele, é o Ryan Cherki, que atualmente foi comprado pelo Manchester City, que era esse nível de talento de Eden Hazard que ele mostrava na carreira. O Chelsea foi lá, comprou ele por 35 milhões, fez excelentes temporadas na Premier League, até hoje é visto como um grande mestre ali na Premier League, comparações com Mohamed Salah e muitos outros jogadores. Ele é visto como um grande jogador. Eu amo Eden Hazard, eu acho um jogador incrível, assim, é um dos meus favoritos. Não é o meu favorito, porque eu peguei uma época do Chelsea que tinha outro tipo de jogador, né? Eu cheguei a pegar Drogba, Peter Cech, jogando no auge da carreira deles, então eu vi coisas ali que me fazem não ser o favorito por causa disso, porque eu peguei outra geração. Mas eu gosto muito de Eden Hazard e é um dos meus favoritos ali, de uma parte moderna ali do Chelsea. Ele entregou muito, a gente ganhou a Europa League por causa dele, mas aí ele vai pro Real Madrid por 120 milhões de euros. E tu pensa, é um movimento perfeito. Real Madrid perdeu o Cristiano Ronaldo, arrumou o substituto perfeito pra Cristiano Ronaldo. A partir daqui, cara, esse cara vai entregar ali um desempenho parecido, porque ele vai estar no Real Madrid, o desempenho dele deve subir e tudo mais. Não. E é assustador, mano. É assustador, mano. Porque o talento de Eden Hazard é um negócio surreal, cara. Tem gente, inclusive, que às vezes compara Vinícius Júnior com ele, cara. E é difícil de comparar, porque em talento o Vinícius Júnior não tem, velho. Porque o talento dele era bizarro, cara. Assim, Eden Hazard se comparava a Neymar, de fato. Assim, não era melhor que Neymar no meu ponto de vista. Eu sempre achei Neymar melhor que ele. Mas se comparava, era o único que chegava ali no nível de Neymar, cara. Porque, cara, é um negócio assim incrível. Os dois jogadores tinham habilidades incríveis. O grande problema de Hazard, muitas das vezes, era a disciplina, cara. Arrumou problema com o Mourinho por causa disso, que com certeza eu tô do lado de Mourinho em relação a isso, cara. Não tenho dúvidas que o jogador era muito disciplinado. Ele no Real Madrid não conseguiu entregar por talvez falta de dedicação mesmo. Esse aqui é um que eu posso falar, porque com propriedade ele arrumou problemas desse tipo na carreira dele. Alguns rumores ali dão a entender que realmente ele tinha problemas com disciplina também com o Ancelotti. Então, cara, é um cara que no melhor momento talvez da carreira dele, onde ele deveria empilhar as Champions como protagonista, ele não conseguiu ser o novo Cristiano Ronaldo, né? Fazer o time do Real Madrid brilhar na Champions. E quem conseguiu foi o brasileiro Vinícius Júnior e Benzema, que finalmente chegou no seu ponto de maior escalada na carreira e realmente começou a brilhar muito. Mas, cara, De Hazard não entregou não, cara. Realmente é um flop que assusta. E assim como o Coutinho, que eu falei, assusta também pela queda de rendimento. Porque a cada temporada que foi passando no Real Madrid, cara, ele foi entregando cada vez mais nada em campo. Realmente, cara. Do 2019 ali que ele é comprado até o 2023, ele começou a entregar nada. E depois ele fica sem clube e encerra a carreira, porque não tava mais aguentando jogar futebol. A Copa do Mundo dele pela Bélgica também foi algo. Foi uma coisinha feia, hein? Aquela última Copa do Mundo que ele jogou ali, cara. Quando tu olha em comparação, aquela Copa do Mundo que ele fez em 2018, tá ligado? Tipo, que ele brilhou tanto e tudo mais, aquela geração da Bélgica, ele tava indo muito bem. E quando tu olha pro que ele fez ali em 2022, cara, jogando nada, sabe? Um negócio feio, é triste, cara. E Eden Hazard tem 34 anos só, rapaziada. Ele só tem 34 anos. Salah, olha pra Salah, cara. Salah tá muito bem. Salah na última temporada talvez tenha feito a melhor temporada da carreira dele, cara. Eden Hazard tá aposentado, velho. É triste. Eu acho que, assim como muitos jogadores que também tinham uma certa indisciplina na carreira, ele vai se arrepender no futuro. Ele vai olhar e vai falar, cara, eu podia ter feito muito mais, eu podia ter ganhado mais coisa. Porque depois que acaba a carreira do jogador de futebol, ele entende que não tem como voltar. Então tem muito ex-jogador, cara, que ele olha pra isso e pensa, caraca, o que eu fiz, tá ligado? O que eu joguei fora essa oportunidade? E isso fica de recado até pra vocês, cara. Não joguem fora as oportunidades da vida de vocês, cara. Talvez apareça um negócio muito legal e você não esteja com cabeça. Vai atrás, cara. Tenta fazer acontecer, mano. Porque pode ser algo muito bom pro seu futuro. Deixo isso aqui pra vocês. E uma oportunidade que vocês têm agora é de deixar o like aqui nesse vídeo, cara, e valorizar ele, cara. Deixa o like, mano. Também usa a opção de hype aí na aba de comentários. Ajuda este vídeo, por favor. E eu vou terminar por aqui, cara. Eden Hazard eu acho que é o nome que mais me assustou. Eu não esperava por isso, principalmente como torcedor do Chelsea. E realmente um flop, assim, que não tem como explicar. É isso, cara. Esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Agradeço você que ajudou o vídeo com qualquer coisa. Like, hype, compartilhamento, qualquer coisa. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. É isso. E agradeço também você que viu o vídeo inteiro. Ouviu tudo, cara. E viu tudo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Tchau.